cara. Diga aí, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas ao Etc., o seu podcast semanal sobre os mundos do direito, finanças, investimentos e outros temas mais. Nós somos um podcast, você pode nos escutar nas principais plataformas de streaming, no Deezer, no Spotify, mas não esqueça de ativar as notificações para receber nossas atualizações e não perder os nossos próximos episódios. Somos também um canal no YouTube, então você pode assistir aqui a gente, mandar seus comentários, suas avaliações, mas também não esqueça de dar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui, nossa proposta é dar a nossa visão jurídica sobre os principais temas que apareceram aí nas capas dos jornais, que bombaram nas redes sociais, no Twitter, de uma forma acessível e simples, mas sem perder a ideia de qualidade técnica, sem perder a profundidade que esses temas exigem da gente. Hoje a gente vai falar de um tema que tomou aí os noticiários nesse primeiro mês do ano, que é o escândalo das Americanas. A gente vai tratar também sobre o fundo do Nubank, que se dizia de reserva emergencial e que, por algum motivo, teve uma variação lá no preço das suas cotas, e isso deixou muita gente preocupada. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Esse que vos fala é Bruno Damasceno. Estou aqui dividido a bancada, e eu digo para mim que é uma honra dividir a bancada com esse cara. Não é porque ele é meu amigo, não, depois vocês podem procurar aí no Google, mas esse cara, além de uma pessoa fantástica, é um profissional do mais alto gabarito. Eu tenho o privilégio de compartilhar com ele as batalhas aí da advocacia, da PGM, nós somos procuradores aqui do município de São Paulo também. E, além de tudo, o cara é um fotógrafo de primeira e um cozinheiro de mão cheia, inclusive já cobrando ele aqui quando é que vai ser a próxima muqueca que a gente vai comer aí. Feita por você, mestre Max Bandeira. São seus olhos, Brunão. Poxa, fico feliz aí de começar esse projeto novo com você e torcendo para dar tudo certo, assim como os outros projetos que a gente já tem em comum. Um abração aí, vamos começar. Vai dar certo, vai dar certo. Então, pessoal, a nossa ideia com esse podcast surgiu assim. Em vários grupos de WhatsApp, a gente recebe várias mensagens assim: pô, pessoal, vocês que são do direito, o que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham daquilo? O pessoal vinha perguntando sobre essas questões, e a gente explicava, às vezes não tinha tempo de explicar para cada um que estava perguntando, a gente pensou, cara, sabe de um? Vamos sentar, vamos gravar isso, e vamos disponibilizar para o pessoal. Acho que quanto mais gente isso aqui alcançar, melhor, porque realmente a gente acha que difundir o conhecimento é sempre uma proposta digna, é sempre uma proposta que merece atenção, e então a gente pensou, pô, se o pessoal está pedindo nossa opinião, vamos dar ela e vamos tentar compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Mas a produção já está, Karine já está chamando aqui no meu ouvido, porque nos ensaios eu acabei estourando o tempo, mas fiquem tranquilos que hoje eu estou atento. Queria só contar um pouco da nossa história mesmo. Nós fomos colegas, como o destino é engraçado, nós fomos colegas lá na Universidade Federal da Bahia, lá nos anos 2000, quando a gente estava cursando Direito. Cada um seguiu o seu caminho depois de formado, e anos depois, em 2014, a gente acabou se reencontrando aqui em São Paulo, ambos na Procuradoria do município aqui da capital, e desde então começamos a trabalhar juntos na advocacia. Hoje trabalhamos juntos também na própria PGM, e fomos tocando vários projetos, e graças a Deus a gente acha que eles deram certo, então a gente está com a expectativa muito positiva aqui para esse novo projeto. Então, sem mais delongas, vamos lá. Como eu comentei, nesse primeiro mês do ano a gente ficou sabendo aí do escândalo, né, das lojas americanas, dos problemas contábeis que geraram uma queda absurda no valor das ações dessa empresa. Mas no noticiário a gente percebeu que não ficava muito claro o que aconteceu, né? E aí foi aí que a gente começou a receber mensagem: pô, Max, o que foi que aconteceu? Bruno, o que foi que aconteceu? Você consegue explicar aí do ponto de vista jurídico o que foi que aconteceu? Como é que está a situação? Eu acho que, pessoalmente, dando minha opinião já no começo, começando dessa forma, eu acho que a gente está vivendo uma crise de confiança, tá?
Tem uma tese de doutorado de uma professora, que foi minha professora na pós-graduação da GV, de Direito Econômico, professora Ana Lígia Rego, que ela fala sobre os aspectos jurídicos da confiança do investidor estrangeiro. É um trabalho muito bom, fica aí a recomendação, a indicação para quem quiser se aprofundar no tema. E ela fala lá de alguns meios indiretos, né, da tutela da confiança. Então a gente tem sempre, a gente tem a transparência e os parâmetros de governança que o novo mercado aí da B3, da Bolsa, exigem das empresas, né, para colocar suas ações em bolsa. A gente tem compliance, auditoria interna, auditoria externa. Será que todo mundo falhou nesse caso? O que foi que aconteceu? Foi um apagão dessas instituições, desses órgãos internos da empresa? A gente não sabe. Mas isso me lembrou muito aquele caso do IRB, né, o Instituto de Resseguros do Brasil, em 2020, não faz tanto tempo assim, que aconteceu também um problema na contabilização lá deles, na contabilidade deles, e gerou também uma queda. Eu lembro que as ações deles chegaram a bater R$37, R$38, chegaram a bater R$1 e pouco, há pouco tempo atrás. Então, e até o Banco Central recentemente veio dizer que contabilizou errado aí conta de câmbio e, enfim, isso mexeu as estatísticas dele. Então, na minha visão, a gente está vivendo uma crise de confiança, uma crise de confiança nas instituições, nas empresas, nas informações que estão sendo apresentadas ao público. Então, Max, eu queria ouvir de você. Você acha também que essa crise está aí? Qual é a sua visão sobre isso? Queria que você contasse também um pouquinho para o pessoal o que foi que aconteceu no caso das Americanas. Perfeito, Brunão. Enfim, tem uma frase bem interessante que a gente conhece, mas a gente não sabe exatamente o autor, porque ela teria sido dita de forma privada aí na equipe econômica aí dos governos da década de 90, mas talvez tenha sido... já foi atribuída a Pedro Malan, a Gustavo Franco, que é a seguinte: se diz que no Brasil até o passado é incerto. E isso ficou bem claro recentemente, quando a gente viu esse episódio do Banco Central revisando a sua estatística a respeito da entrada ou saída líquida de capital estrangeiro do país, concluindo que, em verdade, em vez de uma entrada líquida de alguns bilhões de dólares, a gente teve uma saída líquida de bilhões de dólares no ano passado do país. E a gente se pergunta, poxa, esse cara, a função dele é só monitorar o mercado de câmbio, por mais complexo que ele seja, e, enfim, como é que você tem uma função só na vida e você erra exatamente naquilo, né? E você é chamado a rever o passado. A gente tem também problemas de informação no censo, né? O censo que deveria ter sido concluído no ano 2020, que foi um ano de pandemia, então tem justificativa, mas acabou não sendo concluído em 2021, acabou não sendo concluído em 2022. Daí, em 2023, a gente chegou a uma estimativa do que seria a população dos municípios, que seriam as populações dos municípios, e o TCU até tentou utilizar esse critério para repartir as receitas do Fundo de Participação, mas daí o STF entrou na discussão e falou, mas o censo não foi concluído em todos os lugares. Enfim, mais uma vez, a gente está aí brigando com as estatísticas, fora o fato de que a gente sabe, o IBGE vive, enfim, infelizmente, alterando as formas de calcular a inflação e as metodologias aqui e ali, e a gente, enfim, confia bastante na instituição, mas às vezes tem direito também de, enquanto cidadão, cobrar que as séries históricas sejam mantidas, porque é chato você analisar uma série histórica que foi até 2013, e a partir de 2013 foi outra, e a partir de 2021 foi outra. O caso do cálculo do Ministério do Trabalho em relação à quantidade de pessoas empregadas do mesmo modo. E no setor privado, que também tem um dever super importante de prestar e garantir o acesso à informação, sobretudo dos investidores, a gente viu esse problema gravemente refletido naquele episódio do IRB de 2020, que agora vai fazer 3 anos, né? Em que um relatório de um fundo de investimento, a Esquadra, descobriu que, enfim, aquela empresa não era tão lucrativa assim e havia problemas na contabilidade da empresa e que, se você fosse apurar o lucro de forma correta, o resultado da empresa seria bem diferente, e sendo bem diferente, o preço das ações também deveria ser bem diferente, né? Eles até fizeram uma comparação do IRB com os outros pares internacionais do IRB, e observaram que, enfim, com bem menos ativos, ele estava dando muito mais lucro, então os múltiplos dele estavam super atrativos, o que justificaria, inclusive, que o Warren Buffett comprasse as ações do IRB
e os diretores tinham ido até essa cereja do bolo, no caso, os diretores tinham ido 2 semanas ou meses antes até a mídia falar que o Warren Buffett tinha interesse em comprar as tais das ações do IRB, o que era mentira, né? E foi desmentido depois. Mas, enfim, isso tudo voltou a ocorrer agora no caso das Americanas, em que a empresa estava contabilizando de forma incorreta determinadas despesas financeiras, estava deixando de reconhecer no seu balanço as despesas financeiras por inteiro, e, com isso, estava subestimando o seu passivo e, enfim, gerando uma situação líquida irreal, né? O patrimônio líquido da empresa estava sendo avaliado de forma irreal e o resultado da empresa estava sendo apurado de forma irreal. O que aconteceu no final das contas? Provavelmente, ela distribuiu mais dividendos nos últimos anos do que deveria ter distribuído. Na verdade, ela estava precisando de capital próprio, né, da entrada de capital próprio, e ela acabou distribuindo dinheiro para os acionistas quando não deveria distribuir. Pagou também mais de 700 milhões nos últimos anos, 3 anos ou 5 anos, se não me engano, para a diretoria. Grande parte desse valor correspondeu a bônus por excelente administração da companhia, e de repente a gente se depara com um escândalo desse tamanho, né? Eu vi que hoje, se não me engano, saíram notícias de que esses números estavam chegando na casa de 47 bilhões de reais. É muita coisa, para ter passado despercebido, porque a gente tem a auditoria independente feita por uma senhora empresa de auditoria, né? Foi a Price, era responsável pela auditoria, e também não pegou, digamos assim, esse problema, não sinalizou que ele existia, o que reforça a minha ideia de que a gente está meio perdido em quem a gente vai confiar, né? A gente tem que confiar, a gente não sabe se nem a Price está pegando essas informações. Como é que o investidor que está lá analisando o balanço da empresa para tomar sua decisão vai saber o que ele vai fazer, né? É isso, né? Primeiro, os auditores eles têm uma máxima, né? Que contra a má-fé não há auditoria. Então, eles dizem, se o sujeito está querendo me enganar aqui, eu não tenho como auditar, ou, enfim, eu não tenho a obrigação de encontrar. Mas daí a gente tem que saber realmente se ali havia má-fé e a contabilização de fundo estava certa, ou se havia má-fé e a contabilização de fundo estava errada. Porque se a contabilização de fundo está errada, o auditor, sim, tem que detectar. Uhum. Por exemplo, você tinha a conta de fornecedores inflada, enfim, a conta de despesas financeiras e de, enfim, obrigações de caráter financeiro, obrigações com bancos, estava subestimada, e em alguns momentos os juros pagos aos bancos eram utilizados até como deflator da conta de fornecedores, ou seja, estava reduzindo a conta de fornecedores, diminuindo o passivo da empresa em vez de aumentar o passivo da empresa. Enfim, algo totalmente absurdo, né? A empresa registrou em setembro 33 milhões de passivo total, né? Passivo exigível, né? E agora esse número já está chegando perto dos 48 bilhões, então o erro é da casa de 15 bilhões de reais. No comunicado de 11 de janeiro, aquele fatídico dia em que as ações caíram, sei lá, 80%, né, 79%, o diretor renunciante na oportunidade, o Sérgio Rial, mencionou que o rombo era da casa de 20 bilhões de reais, né? Quer dizer, o rombo não contabilizado, ou seja, os passivos escondidos ali nas contas da companhia. Isso aí é uma preocupação, mas não é algo recente. A gente tem também um exemplo da Enron, né, que foi um escândalo que aconteceu aí no início dos anos 2000, e que, inclusive, levou ao fim, à falência de uma das maiores empresas, das maiores sociedades de auditoria do momento, que foi a Arthur Andersen. E há uma alteração bastante relevante na legislação de auditagem e de reporte, né, de report de informações contábeis nos Estados Unidos, que foi aquela lei conhecida como Sarbanes-Oxley, né, que é uma lei que mudou bastante não só a controladoria e auditoria e contabilidade no âmbito dos Estados Unidos, mas acabou motivando alterações posteriores em legislações do mundo inteiro, inclusive para se adaptar aos novos pronunciamentos do IRFS, etc. Aqui no Brasil, a gente teve algumas alterações relevantes também na lei das sociedades anônimas no início da década de 2010, seguindo esse movimento reformador de como devem ser reportadas as informações contábeis das companhias.
Perfeito. Uma expressão que a gente ouviu na mídia, pelo menos nos jornais que tratam, tem aí como tema mais específico o mundo das finanças, eles falaram que as americanas tinham um problema no seu risco sacado. Explica pra gente, explica pro pessoal o que é risco sacado, como é que isso afetou a situação das americanas nesse caso. Basicamente, a operação de risco sacado que as americanas faziam era uma operação em que ela trocava uma dívida com o fornecedor por um financiamento bancário. Então, o fornecedor ele entregava o produto para as americanas, né, ou, enfim, para a companhia americanas ou para as lojas americanas, aí a gente pode adotar as duas formas, né? E as americanas imediatamente iam no banco e falavam: olha, pague ao meu fornecedor que eu vou te pagar essa dívida no futuro. Né? Então, imagine que o fornecedor entrega um produto e, em vez da própria companhia Lojas Americanas pagar ao fornecedor, ela pede ao banco para pagar ao fornecedor e se compromete a pagar ao banco essa dívida. Só que o que acontece é que essa dívida permaneceu registrada no balanço das Americanas como uma dívida com os fornecedores e, por outro lado, as despesas financeiras associadas a essa dívida não estavam sendo contabilizadas como despesas bancárias, ou seja, os recursos permaneceram na conta fornecedor e as despesas com juros e os fluxos de despesas com juros não foram adequadamente registrados no passivo. Aliás, eles foram, inclusive, muito erradamente registrados no passivo, porque eles foram utilizados como deflator da conta fornecedores e não como uma conta de despesas financeiras separadas. Quem olha esse balanço, olha com muito mais boa vontade, porque uma coisa é você dever para o fornecedor que não te cobra juros, que não, enfim, cuja a dívida não é variável, é uma dívida de qualidade. Você dever com o fornecedor, você vai pagar, você vai vender, você vai pagar. Outra coisa é você ter uma dívida bancária, porque você tem uma dívida de um prazo mais longo, etc. Então, quem olha um balanço com essa informação registrada de forma incorreta, pode ficar com muito mais boa vontade com a empresa. Fora que, uma outra situação que não deixa de ser relevante é a de que, ao não registrar grande parte dessas despesas financeiras de acordo com o princípio da competência, ou seja, desde que elas sejam exigíveis, mas desde que elas existam, né, não de acordo com a data de exigibilidade, mas de acordo com a data de constituição, a companhia acaba tendo um resultado financeiro muito melhor, porque ela não precisa provisionar aqueles fluxos de caixa futuros que ela teria que provisionar para pagar essas despesas financeiras com os bancos. E esse rombo aí, como a gente disse, já chegou agora na casa dos 15 bilhões, quer dizer, 15 bilhões não contabilizados, além dos 33 bilhões de passivo exigível que ela tinha nas últimas informações contábeis reportadas. Né? Essa situação, como a gente já viu aí nos jornais e na televisão, gerou digamos assim, um conjunto de ações jurídicas, de medidas judiciais, tanto contra a empresa, contra os seus sócios, até eu vi algumas medidas judiciais tentando, digamos assim, a busca e apreensão de e-mails dos diretores de documentos da diretoria da empresa. Porque, claro, agora todo mundo fala de fraude, todo mundo levanta-se várias hipóteses, a gente tem muitos acionistas minoritários prejudicados, aquele cara que tinha 10, 20 mil reais investidos em Americanas e o seu crédito por água abaixo. Isso aí a gente não tem nem como comentar, são vários processos, a gente não tem acesso à maioria dos autos desse processo. Mas uma coisa que chamou a atenção e que estava na mídia também foi o nervosismo que muita gente ficou assustada com a questão. As americanas faliram, não faliram, o que aconteceu? Eu comprei uma coisa nas americanas pela internet, isso aí vai chegar na minha casa. Teve gente também que achou que as americanas faliram, eu vou lá na loja americanas que vai estar tudo em liquidação, né? Tudo pela metade do preço. Então, assim, óbvio, não foi isso que aconteceu. Eu queria que vocês pudessem explicar, você, professor de Direito Civil, trabalhou muito com recuperação judicial, falência. Responder, as lojas americanas faliram, elas estão falidas? O que foi que aconteceu nesse caso, para o pessoal saber? Não, as lojas americanas não estão tecnicamente falidas, né? A gente pode dizer, assim, até no sentido figurado do termo,
que elas estão numa situação pré-falimentar. Quando o sujeito, seu amigo, chega para você e fala, putz, eu tenho que pagar IPVA, IPTU, material escolar, e estou falido aqui. Na verdade, ele está falido porque o fluxo de despesas dele do mês de janeiro foi possivelmente maior do que o fluxo de receitas, mas isso não quer dizer que, enfim, ele não tem condições de se recuperar e de cortar as despesas e, durante o ano, se ajustar, né? Mas, no caso das americanas, essa recuperação vai depender basicamente de um acordo, de uma tentativa de acordo aí com os credores, né? No prazo da recuperação. Ela vai precisar apresentar um plano e também vai precisar, invariavelmente, né, de um aporte de recursos novos, né, que a gente chama de fresh money, por parte dos acionistas, quer seja os acionistas de referência, quer seja via um follow-on, mas, enfim, a companhia vai precisar se capitalizar, tanto com capital, especialmente com capital próprio, e se refinanciar, ou seja, renegociar os prazos de pagamentos com os fornecedores dela e com os credores financeiros dela. O que a gente pode dizer? Como alguém que tem esperança no Instituto da Recuperação Judicial, eu não posso dizer que as pessoas parem de comprar nas americanas, etc. Por outro lado, ser credor das americanas não é algo super favorável no momento, né? Se eu tivesse que escolher entre ser credor das americanas ou da Magazine Luiza ou do Mercado Livre, eu preferia ser credor dessas outras companhias, com as informações que eu tenho, porque eu não sei se eles também têm operações de risco sacado contabilizado de forma equivocada. Mas, pelas informações que eu tenho hoje, ser credor das americanas é um pouco pior, porque se o plano de recuperação não der certo, você pode ter que se submeter a um concurso de credores e receber menos do que você deveria receber ou não receber, certo? Mas, por outro lado, sendo consumidor das americanas e comprando aqui no site, etc., eu imagino, especialmente nesse momento em que os ativos dela não estão bloqueados, porque ela está no período de moratória, né, aí em razão do deferimento do pedido da recuperação judicial, eu não acredito que as operações das americanas vão parar de uma hora para outra, certo? Em relação às americanas vão entrar em liquidação, etc., pode ser que uma estratégia para a companhia seja realmente uma redução drástica de tamanho, né? E a redução drástica de tamanho, especialmente de pontos deficitários, pode gerar liquidações específicas, porque você sabe que transportar, às vezes, é mais caro do que vender a preço de banana. Então, se você tiver que reduzir drasticamente a quantidade de pontos ou de lojas de rua, etc., de alguma loja aqui e ali, pode ser que algum consumidor tenha a sorte de achar uma liquidação. Mas não é esperado que todas as lojas das americanas entrem em liquidação, porque a gente não está numa situação que ela vai fechar, que a companhia vai fechar as portas, né? Se a gente tivesse nessa situação, enfim, talvez fosse mais provável essa situação. Eu lembro que quando eu li essa notícia de que o pessoal estava... E gente dando entrevista, assim, se não me engano, na Folha, dando entrevista, dizendo, pô, vim aqui, não tem nada de promoção. Eu achei engraçado como o senso comum, né? Você acha que a loja tá mal das pernas, você vai lá achando que vai estar tudo muito barato e tal. Mas outro ponto sobre as casas americanas que me chamou a atenção, que muita gente que tinha dinheiro aplicado naquele fundo do Nubank, que era o Nu Reserva Imediata, que foi vendido como um fundo de reserva emergencial, então tinha que ser um fundo exposto a baixo risco, com pouca oscilação, porque você precisaria sacar a qualquer tempo, e aí as pessoas acordaram um belo dia e perceberam que o valor que elas tinham colocado lá tinha diminuído, ou seja, não era esperado que num fundo de emergência que dizia-se que era de baixíssimo risco, que houvesse esse tipo de flutuação aí no preço, no valor. E aí, depois começaram a apurar, esse fundo aí, ele investia também em crédito privado, ele tinha debêntures das americanas, se não me engano, algo da grandeza de 4%, e por isso, quando os debêntures das americanas despencaram junto com o valor das ações, isso prejudicou o valor das cotas do fundo, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal, primeiro, o que é esse debênture, né? O que é um debênture do ponto de vista jurídico, e como que você enxerga aí, porque essa informação de que o fundo estava exposto a debêntures americanas era pública, tá? Ele estava lá, o consumidor não foi lá, ele recebeu uma informação, o consumidor investidor, né? Isso entra um pouquinho aí no debate também. Ele recebeu a informação de que era um baixo risco, era um fundo para reserva emergencial dele,
mas tinha informação pública de que existia essa exposição e o regulamento do fundo permitia a compra de debêntures, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é que são os debêntures, como é que funciona esse empréstimo, né? Porque, na verdade, como toda renda fixa é um empréstimo. E como é que você vê essa questão da informação do consumidor nesse caso? A gente sabe que tem jurisprudência também que não coloca o investidor como consumidor, mas o que é que você acha aí nesse caso? Isso, bem interessante que você toque aí nesse ponto. Em primeiro lugar, assim, aproveitando que você fez, aproveitando a ordem que você propôs, debêntures são valores imobiliários, né, que expressam a dívida de empresas, de companhias, né, de SAs. Então, enfim, uma empresa, quando ela quer se financiar, ela pode ir no banco, tomar um financiamento, ou ela pode emitir valores imobiliários prometendo pagar fluxos de caixa para os investidores, aqueles debenture holders, né, os debenturistas. E esses debenturistas vão receber determinados fluxos de caixa no futuro, até que a debenture atinja a sua maturidade e, enfim, se extingam aqueles fluxos de caixa, certo? Normalmente, você tem um mercado de debêntures com baixa volatilidade, certo? Uma volatilidade talvez um pouco maior do que a do Tesouro Direto, com a mesma duration, mas mesmo assim com baixa volatilidade, porque afinal é uma renda fixa, né? Mas a gente precisa entender que a renda fixa não é assim tão fixa, porque ela é fixa se você esperar o fluxo dela e se não houver risco de crédito por parte do emissor da debênture, né? Você vai durante aquele período todo, quer dizer, e se não houver, não, sempre há risco de crédito. Desconsiderado o risco de crédito do emissor da debênture, você, durante aquele prazo, vai receber aquele fluxo pré-acordado, certo? Então, isso acontece muito no mercado de infraestrutura, inclusive a gente tem a tal da debênture incentivada, que tem certos incentivos fiscais, etc., né? Então, o sujeito vai construir uma hidrelétrica e ele precisa tomar dinheiro, ele tem várias alternativas. Uma, ele pode ir no banco e tomar esse dinheiro, e o banco vai cobrar dele um valor específico, ou então ele pode emitir esses valores imobiliários, quer seja no mercado mesmo, então, se ele achar investidores privados, ele vai lá e faz uma escritura de emissão de debêntures e faz isso de forma privada também. Nem toda a emissão de debêntures precisa ser feita de forma pública, com prospecto, com aprovação do CVM, etc. As pessoas, às vezes, até não têm essa informação, né? Mas, enfim, no caso das Americanas, o que aconteceu e que assustou bastante os investidores foi que um fator superveniente reprecificou no mercado secundário essas ações, esses debêntures, esses títulos e esses valores imobiliários. Reprecificou porque a percepção de risco de crédito aumentou bastante. Então, houve uma exigência por parte dos investidores de uma taxa de juros implícita maior. Ou seja, por aqueles fluxos de caixa futuros que as Americanas se comprometeram a pagar, os investidores do presente passaram a exigir uma taxa implícita maior, certo? Porque a taxa, quando você tem o debênture, a partir do momento em que ele está emitido, é uma taxa determinada pelo mercado. Eu posso comprar o debênture, ele tem toda a promessa de pagamento. Se você pensar num debênture que só vai ter um pagamento no futuro, fica até mais fácil. Os americanos prometeram pagar R$10 mil em 2030. Aí daí, quanto eu pago hoje? Quanto eu pagaria em 10 de janeiro por esse título? Sei lá, eu vou descontar esse título sei lá, 16% ao ano, e eu vou pagar por esse título, enfim, chutando aqui conta de padaria, eu vou pagar R$5 mil hoje. Mas, poxa, em 11 de janeiro, considerando que as americanas podem estar numa situação pré-falimentar, eu posso perceber que talvez não seja tão certo esse pagamento dela em 2030, porque elas podem vir a falir. E aí eu vou ter que exigir uma taxa implícita maior. Então, vamos supor que em vez da taxa que eu exigi, eu passo a exigir uma taxa de 30% de desconto. E aí esse aumento de 10 pontos percentuais é muito drástico. Então, esse cheque de R$10 mil para ser quitado em 2030, em vez de custar R$5 mil, hoje passa a custar R$2 mil. Então, a desvalorização é muito grande, porque os juros incidem sobre os juros, né? Eu estou falando de 7 anos, aqui, de 2023 para 2030. Então,
quando você marca na curva, quando o fundo de investimento em crédito privado marca na curva, ele é obrigado a reconhecer essa depreciação dos títulos que ele tem lá no ativo dele, né? E ao reconhecer essa depreciação nos títulos, ele precisa reconhecer a depreciação, impairment, do valor da cota, né? Ele precisa reconhecer essa desvalorização do valor presente da cota. Isso não quer dizer que em 2030 que a promessa tenha se mudado. Nada mudou. O título continua representando uma promessa de pagamento do valor X na data Y, ou de tais pagamentos nas datas tais acordadas. Mas isso quer dizer que hoje eu não consigo mais vender no mercado esse título pelo preço que eu vendia ontem, porque a taxa de juros implícita hoje, exigida pelo mercado, é maior. Eu acho que foi perfeito. Você foi em 2 pontos que eu acho fundamentais. Primeiro, o pessoal entender. Essa depreciação no valor, ela não altera o que foi acordado, né? Se você não vender a sua participação nesse debênture, você vai receber, claro, como o Max falou, existe o risco de crédito de toda empresa, mas o fato de as ações terem caído, tudo isso, não quer dizer que não vale mais, que aquele debênture ali você vai receber menos lá no futuro, não. Você foi acordado, em tese, é o que deve ser recebido, isso não se altera por conta dessa depreciação do valor de mercado do papel aí, do debênture. E o segundo ponto que eu acho muito interessante é que teve um pouco de azar do pessoal também, que agora no dia 2 de janeiro eles mudaram a regulamentação de publicidade desses fundos, e os debêntures, que antes eles eram publicizados com a marcação na curva deles, passaram a ter que ser publicizados com a marcação ao mercado. Então, na marcação à curva, para você que não está familiarizado com a expressão, pega um exemplo parecido com o do Max. Você tem aí um título que você comprou hoje, o X, e você vai receber daqui a 10 anos com 15% ao ano aí de juros. Então, se você dividir aí 15% ao ano pelo número de dias que você vai ter em 10 anos, vai dar mais ou menos 0,038. Eu fiz essa conta antes, só para vocês acharem que eu estou mandando de cabeça aqui agora. É porque a gente é advogado, né? Matemática, às vezes, não é tanto nosso forte. Mas, enfim, vai dar aí 0,038 ao dia. Então, quando aparecer para você lá no seu aplicativo, vai estar sempre uma curva ascendente, porque ele vai pegar o valor que você pagou e vai botar lá mais 0,38, no dia seguinte, 0,38, né? Não, nessa curva de juros compostos aí. Então, para você, vai ter a impressão sempre que vai estar subindo o valor do seu título. E é isso que acontecia até o final do ano passado. Nesse ano mudou. Os bancos, as gestoras dos fundos tiveram que agora mostrar o valor ao mercado, ou seja, o valor que estão pagando por aquele título naquele dia. Mas como o Max comentou, você não vai perder nada, você continua com o seu título ali, continua seu, continua, enfim, do fundo. Você perde se você vender. Se você antecipar a venda do título, você não vai esperar o prazo dele de 10 anos, você vender hoje, aí você vai receber o que estão oferecendo hoje no mercado, e aí você vai perder dinheiro. Essa é mais ou menos a lógica. Então, você perde também se o emissor, né, se o issuer lá falir, né? Se os americanos falirem, eles não vão te pagar. Provavelmente você vai entrar lá na fila de credores da falência e tal. Mas vocês ficarem mais tranquilos. Outra questão é que também você, eventualmente, se você for debenturista individual, né, você pode agora participar de alguns eventos ímpares na vida, né? Por exemplo, você vai ser convocado para uma Assembleia Geral de Credores aí na recuperação judicial. Você pode votar para converter o seu debênture em capital, porque uma das formas de recuperação judicial é a conversão de dívida, ou seja, de passivo exigível em patrimônio líquido, em passivo não exigível, né? Ou seja, você pode votar por converter a sua dívida, os seus debêntures em ações, etc. Ou seja, eventos interessantes aí para quem tem debêntures das Americanas podem acontecer nos próximos 60 dias aí ou mais. Vamos torcer para não acontecer, porque isso aí é uma dor de cabeça. Imagina a falência de uma empresa do tornador americano, uma dor de cabeça. Pensar não, fora que, assim, isso, ainda tem muito emprego em jogo, né? Não só emprego, é toda uma cadeia logística, né? Enfim, muitos empregos e muitos negócios que são dependentes das Americanas e, enfim, a gente espera que o melhor aconteça. Sim. Hoje as Americanas são um baita marketplace, né? Então tem muita empresa pequena que expõe à venda seus produtos lá no site das Americanas.
Então, enfim, imagino que é dor de cabeça para muita gente. Vamos torcer aí para dar certo, né? Está caminhando agora para o final da nossa estreia aqui, do nosso primeiro episódio, então a gente vai agora com dois blocozinhos que a gente... bloquinhos, né, que a gente pensou aqui para esse final. Primeiro, são as curiosidades da semana, uma coisa interessante que a gente vai trazer toda semana, e o que a gente vai trazer hoje é a pauta do Supremo Tribunal Federal, que foi divulgada recentemente para esse primeiro semestre de 2023. A gente está gravando aqui hoje, na quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Começou ontem a pauta do STF, com o julgamento lá da coisa julgada em matéria tributária, que estão vendo se algo já foi decidido, transitou em julgado em matéria tributária, se uma decisão do Supremo pode modificar essa coisa julgada ou não. O julgamento começou ontem, até onde eu tinha acompanhado aqui ainda não terminou, então a gente pode trazer isso até semana que vem como uma notícia para vocês. Mas é algo que está sendo agora julgado no STF, e a gente vai ter, ao longo desse semestre, outros temas muito interessantes que muito provavelmente vão ser pauta aqui nós também. A gente tem a DIN, que questiona a constitucionalidade da FUNRURAL, que é uma tributação sobre o faturamento do agronegócio, é uma espécie de COFINS do agronegócio. A gente tem a estabilidade das gestantes temporárias no serviço público, a questão dos portos secos está sendo discutida também no Supremo, então muita coisa que pode aparecer aqui para a gente. Fora que, assim, em relação a isso, Bruno, desculpa te interromper, houve uma decisão muito importante, embora discreta, do STF no ano passado, reconhecendo que agora esse que eu chamo de um abuso de direito dos relatores, né, do pedido de vista, não vai mais ser tolerado. Então, os relatores vão ter que devolver muitos casos que estavam aí em suas mesas desde tempos imemoriais. Tem caso lá que tem mais de 10 anos com pedido de vista pendente, e agora os casos vão voltar, então pode ser que seja um ano super interessante aí para o STF. E também, sem contar que o tribunal recebeu aí uns ataques no mês passado e pode, enfim, tentar também melhorar a sua imagem em relação à parcela da população, porque, independentemente do que você ache dos ataques que têm sido aí bastante criticados, a verdade é que há uma percepção de que os poderes, o legislativo, o judiciário, devem um pouco de legitimidade perante a população. Então, acho que esse momento também pode ser utilizado para uma recuperação de legitimidade desses poderes. Assim. Não que eu esteja dizendo que o STF, de nenhuma forma, estou dizendo que o STF não tem legitimidade, eu acho que tem, e é um tribunal super importante que sustentou um peso grande nas costas nos últimos tempos, né? Mas também é importante tratar dessa imagem que a população em geral tem do legislativo e do judiciário, e acho que o STF vai, de alguma forma, ao julgar esses casos que estão lá presos há muito tempo, acabar dando respostas que a sociedade espera há muito tempo. Não, eu concordo demais com você. Eu acho que essa preocupação com a imagem pública do judiciário, né, porque o STF, no final das contas, representa o judiciário, né, na sua instância máxima, é muito importante. E essa questão do prazo para a devolução dos pedidos de vista vai dar uma moralizada incrível nos julgamentos do STF, porque realmente tem processos que recebem pedidos de vista e somem, né, nunca mais voltam para a mesa, para o julgamento. E, para fechar, a gente também tem uma proposta de indicação cultural toda semana. Então, a gente vai indicar aqui um livro, um filme, uma peça de teatro, uma música, alguma coisa aí para o pessoal que está chegando no final de semana, já que a gente vai colocar no ar nossos episódios às sextas-feiras. Então, para você já pegar o embalo e aproveitar o fim de semana. A primeira indicação que a gente vai trazer, minha semana que vem, o Max vai trazer a dele, e a gente vai revezando assim. Também, quando tivermos nossos convidados aqui, vamos pedir a indicação deles. Hoje, a minha indicação é esse livro aqui, ó. Vocês estão vendo? Chama Adeus China. É uma história muito legal de um bailarino chinês que nasceu na China na década de 60, cresceu ali naquele momento em que a China passava por uma grande revolução. E esse cara ele nasceu num vilarejo muito pobre da área rural da China. Enfim, a família dele passava situações de pobreza extrema. E a vida dele mudou aos 11 anos, quando ele recebeu a chance de ir para a Academia de Dança de Pequim. Ele jamais tinha dançado balé, não conhecia balé, não sabia o que era.
os especialistas da academia testaram a flexibilidade das articulações dele, dos músculos, viram que ele tinha o biotipo de um bailarino e levaram ele, e propuseram, a família dele concordou, que era a esperança da família, né, tirar uma pessoa daquela situação. E ele foi para Pequim, virou um excepcional bailarino. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele teve um choque cultural, e essa parte do livro é que eu acho fantástica. Ele teve um choque cultural imenso. Para mim é uma passagem muito marcante quando ele chega e vê um caixa eletrônico. E aí ele vê as pessoas sacando dinheiro no caixa eletrônico, na percepção dele, que nunca tinha visto um caixa eletrônico na vida dele, não sabia o que era aquilo. Ele viu dinheiro saindo da parede, então ele pensou, pô, aqui nesse país sai dinheiro da parede, que loucura, assim. Pô, o cara que durante a infância dele quase não viu dinheiro, né, de repente as pessoas tiram dinheiro da parede. E eu imaginando isso na hora, o choque desse cara eu achei genial. Ele acabou desertando, ficando nos Estados Unidos, isso deu uma confusão, então vale a pena ler o livro, tá? Tem um filme, se não me engano, também sobre ele, não tenho certeza, mas acho que tem um filme. Mas leia o livro é sempre mais legal. Então é isso, a gente vai chegando aqui ao fim. Espero que vocês tenham gostado, quero agradecer muito a audiência de vocês, você que está aí no carro, indo para o trabalho, voltando para casa, que você chegue em paz. Muito obrigado por ter nos escutado, por estar nos vendo agora. Para não deixar em branco, hoje, dia 2 de fevereiro, é o dia de Iemanjá, nós que somos baianos, Odoiá, Iemanjá. E agora vocês estão liberados. E agora que vocês estão liberados, está liberado por Happy Hour, está liberado, você que está escutando a gente na esteira, pode pausar a esteira e descer, que agora está liberado. Vejo vocês semana que vem, no nosso próximo episódio. Ativem as suas notificações para não perderem. A gente vai falar de previdência privada. E a informação estarrecedora de que 61% da população que tem um plano de previdência não sabe que tipo de plano é esse. Se você tem interesse no assunto, você quer investir em previdência privada, ou você já tem e não sabe qual é o seu plano, fica com a gente, ativa aí o sininho, ativa a sua notificação, que semana que vem a gente vai estar aqui para falar com vocês. Quer dar uma palavrinha de tchau aí pro pessoal, Max? Não, valeu, pessoal. Até semana que vem. E a gente espera vocês por aí. Então, semana que vem a gente está de volta. Sobe o som. Um abraço aí, galera.